Olá, amigos, muito bom estar aqui novamente, em nome da Choupana do Caboclo Peri, em nome do Grupo Bandista Triângulo da Fraternidade. Sempre iniciamos os nossos vídeos comentando que nós não somos melhor do que ninguém. Nossa intenção não é impor doutrina, não é estabelecer uma verdade, não é querer imputar ritual, fundamento, comportamento a quem quer que seja, dentro da religião, dentro da mediunidade como um todo. Falamos sempre em nome da Choupana do Caboclo Peri, em nome do Grupo Bandista Triângulo da Fraternidade, mas os assuntos que nós vamos estar abordando extrapolam os limites doutrinários de um culto, de uma religião estratificada, estabelecida, digamos assim. Muitas vezes o amigo, aquele que está nos escutando, nos ouvindo, pode não encontrar referências num livro, referências numa codificação, referências num corpo doutrinário de dogmas de uma religião, de um culto, porque a gente, antes de tudo, somos universalistas. E a Umbanda que nos abriga hoje, nesta encarnação, estamos umbandistas. O nosso espírito, em essência, ele é universal, cósmico, mas nessa encarnação, por motivos kármicos, e vinculados aos amigos espirituais que nos assistem, foi necessário a gente exercitar a Umbanda, estar na Umbanda, vivenciar a Umbanda, essa religião que hoje é nossa. Mas o nosso espírito, em essência, temos que ser, nos caminhamos uma universalidade cósmica do amor universal, da fraternidade universal. Isso é um movimento irrefutável, inexorável do espírito na sua evolução. No encontro de hoje, nós queremos falar, o tema seria a incredulidade e os fenômenos na mediunidade. Sempre, antes de entrar no tema propriamente dito, está calor aqui hoje, deve estar uns 38 graus, aqui estou falando de Porto Alegre. Antes de entrar nesse tema propriamente dito, queria deixar registrada a nossa necessidade, minha, mediúnica, existencial, de falar de Jesus. Nós temos uma disposição, uma índole psíquica, emocional, mediúnica, de buscar os ensinamentos, buscar a espiritualidade através do Divino Mestre Jesus. Então vamos estar seguidamente, sem querer estabelecer uma linguagem, uma conotação de igrejismo, sem querer que isso vire uma seita, ou vire um patrulhamento ideológico. Não, aquilo que não vem de Jesus não serve. Não, serve. Jesus foi só mais um condutor da humanidade, ao nosso humilde modo de ver, particularizado, o maior condutor da humanidade que nós já tivemos, encarnados no sentido espiritual, e aonde nós balizamos os nossos estudos, onde nós tentamos balizar a nossa mediunidade, onde nós tentamos balizar sempre o nosso comportamento espiritual. Não quer dizer que outros modos de entendimento do sagrado não conduzam ao espírito a uma evolução, a um entendimento da espiritualidade. Aí nós temos o panteão africanista, com todos os seus ensinamentos, nós temos os ensinamentos ameríndios, xamânicos, da pagelança, que estão dentro da Umbanda e da universalidade como um todo, ensinamentos espíritas do Oriente, de todas as religiões orientalistas, budismo, hinduísmo, shintoísmo, Lao Tse, Buda, Confúcio, Krishna, tudo mais que a gente possa buscar. E todos os livros sagrados têm o seu ensinamento, a sua sabedoria. Basta a gente extrair
desses livros, desses ensinamentos, aquilo que nos serve. E se a gente for olhar, todos os livros sagrados têm pontos em comuns. Isso se estudando isso, nós estaríamos... A teosofia faz isso com muita propriedade. Ela estuda e compara, estudo comparativo de todos os livros sagrados e colide seus pontos comuns. Nós não somos teosofistas, somos um estudioso tão somente, e a gente percebe que a Umbanda, que é o guarda-chuva que nos abriga hoje, ela tem em todas as suas formas de expressões rituais na Terra, segmentos, partes de todos os livros sagrados ao longo da história. Não tem uma vertente que predomine, que sobrevaleça sobre as demais. Então, a Umbanda, sendo uma grande colcha de retalhos nessa diversidade, ela acaba todos os livros sagrados ao longo de todas as histórias, todas as religiões, e se expressam os ensinamentos dentro da Umbanda. Não estamos aqui, não vamos falar, não temos o direito de falar pela Umbanda como um todo, porque nós somos uma partezinha minúscula, desprezível, inexpressiva dentro da Umbanda. Falamos sempre da nossa vivência mediúnica, do nosso rito, da nossa casa, da minha experiência enquanto médium, né? E que compartilho, estou sentindo uma necessidade de exercitar esse canal, né? Disponibilizando esses vídeos, esse canal da oralidade, que a gente é intuído, a gente é inspirado para desenvolver os temas de estudo e compartilhar com os amigos, né? Bom, hoje vamos falar sobre a incredulidade dos fenômenos mediúnicos. Nós não vamos descrever fenômenos. Não vamos descrever, porque isso está aí na literatura, está na internet, tem uma vasta hoje material para a gente entender os fenômenos, estudar a mediunidade. Nós vamos tentar abordar por um outro aspecto, né? Nós vamos chegar lá. Vamos falar de Jesus. Jesus, ele conviveu enquanto médium do Cristo. Ele tinha legiões de espíritos angelicais ali que o acompanhavam, cada um com a sua tarefa, com a sua função de apoiar Jesus do plano astral, do plano espiritual, né? Então Jesus não atuava sozinho, ele era um médium, não atuava sozinho. Ao longo da sua caminhada ele formou um grupo, que seriam os 12 apóstolos, que sob um prisma muito particularizado, eu poderia dizer que seria um grupo mediúnico, que os 12 apóstolos eram médios, eram doadores de ectoplasma, apoiavam Jesus, e Jesus, naquelas curas que ele fazia ali, nas suas preleções, sempre com público, fora dos templos, ele acabava aqueles espíritos que o amparavam e seguiam Jesus e davam cobertura espiritual para o seu trabalho, com certeza colhiam ectoplasma, fluido da própria assistência daqueles que ali ficavam escutando Jesus, e isso era movimentado, manipulado junto com o ectoplasma de Jesus. A sua aura angélica, né, cobria todos ali naquele momento, e a egrégora que se estabelecia durante as preleções contemporizava, permitia os trabalhos espirituais. Teve muitas curas, Jesus teve. Eu queria comentar duas passagens de Jesus que vai para balizar, fundamentar, sustentar depois o que nós vamos comentar. Tem aquela passagem de Jesus que ele curou os 10 leprosos e só um voltou, né, com a cura, e ele disse: vai, a tua fé te curou. Então o despertamento da fé para a cura perene e definitiva, né, a fé que altera a consciência. E Jesus mandou esse leproso curado se apresentar aos sacerdotes. Vá e se apresente aos sacerdotes. Jesus disse, porque Jesus curava fora dos templos. Ele não estava ligado a um templo, a uma religião estabelecida na época, embora ele fosse considerado judeu, mas o divino Rabi da Galiléia, mas ele não se vinculou a nenhum templo da época ali. E quando ele mandava, o fenômeno da cura se estabelecia, ele mandava se apresentar aos sacerdotes, por exemplo, curando num sábado, que na época não era permitido se trabalho espiritual no sábado, e mandava se mostrar ao sacerdote. Jesus afrontava
Ele era poderíamos dizer assim, um rebelde, né? Até um anarquista do poder religioso estabelecido na época. Mandava se apresentar aos sacerdotes mostrando o fenômeno de decura. Era necessário para chamar a atenção, despertar a fé. Mas Jesus expunha publicamente os fenômenos, a cura, o trabalho espiritual, nunca deixou isso de forma velada e escondida. A não ser quando ele estava com seus apóstolos, aí eram preleções, num outro nível de iniciação, uma outra linguagem com seus apóstolos, porque eles viriam a ser o verbo vivo do Cristo, continuando a divulgação da Boa Nova do Evangelho após o desencarne de Jesus. Mas com um grande público, Jesus nunca se recusou, nunca escondeu e sempre tornou isso público. Tem uma outra passagem que é muito, muito significativa dentro da mediunidade de Jesus e dos fenômenos que acompanharam a sua mediunidade, que foi, eu diria assim, a comprovação da realidade do Espírito e da continuidade da vida, que foi após a crucificação de Jesus, né, que ele se materializou, se mostrou para os apóstolos, primeiro para Maria de Madalena e depois para os demais apóstolos, né? E aquela passagem com o Tomé, que eu vou ler aqui, né? Tomé, chamado Dídimo, um dos 12 apóstolos, não estava com eles quando veio Jesus. Então Jesus se materializou, já tinha se apresentado para Maria de Madalena e veio... O Tomé ainda não tinha visto Jesus, né? Disseram-lhe os outros discípulos: vimos o Senhor. Tomé respondeu: se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, de modo algum hei de crer. Tomé precisava do tato, do fenômeno com Jesus materializado, senão ele não ia despertar a fé dele, não ia crer. Até hoje nós somos... Tem esse aforismo popular, né? Só que nem São Tomé, só vendo para acreditar, né? Nós temos isso, né? 8 dias depois estavam outra vez eles reunidos, seus discípulos e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se em pé no meio deles e disse: a paz seja convosco. Em seguida, dirigindo-se a Tomé: chega aqui o teu dedo e olha as minhas mãos. Chega também a tua mão e põe-na no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Respondeu Tomé: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: creste porque me viste. Bem-aventurados os que não viram e creram. Jesus precisou do fenômeno da materialização do seu perispírito, a materialização do seu perispírito, um trabalho de ectoplasmia ao longo aí da história do espiritismo experimental. Somente no início do século passado a gente teve bastante esses casos registrados de materialização. E na época de Jesus isso era um certo ineditismo. Então Jesus se mostrando que a vida continuava, ele não estava mais sem aquele invólucro carnal, sem corpo físico, mas materializou seu perispírito, ainda porque a minoria eram os que não viam e creiam e tinham fé. Aqueles que não viram e creram é a minoria. A maioria precisava ver para crer. A maioria. E trazendo esse exemplo de Jesus, né, para os dias atuais, será que nós ainda hoje precisamos ver para crer? A incredulidade dos fenômenos mediúnicos. Como é que está a nossa credulidade? Nós cremos? Alguns irmãos nossos de Seara, espiritualista, de outros centros que trabalham através da mediunidade, a gente nota hoje que um reducionismo, um descrédito, até uma certa indiferença em relação à mediunidade, especificamente a manifestação mediúnica. Temos muitos centros espiritualistas que inclusive não tem mais manifestação mediúnica, é só estudo. Estudo passa por eleição, estudo passa por eleição. Eu diria, como é que está a nossa... Nós
Será que nós precisamos crer? Ver para crer? O que aconteceu da época de Jesus até hoje? Será que nós já estamos preparados para dispensar o canal da mediunidade, ir para uma intuição mais depurada, mais mentalista, só no campo intuitivo? Esses dias eu escutei um comentário, a pessoa dizendo que tinha que tomar cuidado com a incorporação, porque aquilo poderia fragilizar a saúde, o organismo, enfraquecer a pessoa, ficar doente. Aí eu fiquei pensando, meu Deus do céu, e esses cabeça branca da Umbanda que estão aí com 70, 80, 85 anos? Nós temos um médium na nossa casa aqui com 84 anos. Já tivemos médios com 80 anos, com 55 anos de Umbanda, manifestando e dando passe, dando consulta com seus caboclos, suas entidades, em pleno na saúde. E aí, por que não ficaram doentes? Temos que ver com quem nós trabalhamos através da mediunidade. Se nós vamos ficar 55 anos, 60 anos trabalhando só com o espírito sofredor, socorrendo, e realmente nós vamos ficar doentes. Porque o embate vibratório, né, a probabilidade maior de ficar fragilizado do que, com certeza, você trabalhando com os caboclos, com os pretos velhos, com os guias, né, com outras entidades, outras formas, que eles vêm trazer sua vibração benfazeja, revigorante, para o médium fazer o seu trabalho. Então, não é por aí. A gente tem um estreitamento, às vezes, de opinião, que a gente fica até espantado, porque nós não vivenciamos isso aí. Não que nós sejamos melhor do que quem quer que seja. Mas o que nós temos hoje? Hoje, nós temos muita tecnologia, nós temos muita informação, a nossa capacidade sináptica, a nossa rede neuronal, né, nos dá uma capacidade de assimilação de informações que nós não tínhamos antigamente. O nosso cérebro ele tá diferente do que era antigamente, nossa capacidade mental, né, dos atuais espíritos reencarnantes é diferente. Processamos muita informação. Hoje nós processamos informação em 5 anos que nós antigamente demorava 50 anos, muito provavelmente, para processar. Está um manancial de disponibilidade hoje e de acesso de informação rápida e instantânea que nós temos. Basta botar esse vídeo aí no YouTube e ele está disponível no planeta. No planeta. Basta um clique. Então isso é algo até estarrecedor se nós formos pensar, porque antigamente, não muito tempo atrás, nós não tínhamos nem o telégrafo. Nem telégrafo, tinha que ser carta, pombo correio, e hoje tudo é muito instantâneo, né? Então, dentro dessa tecnologia, toda essa informação, todo esse estudo, é a nossa condição moral. Será que ela é diferente lá da época de Jesus? Eu acho que não. Eu acho que moralmente nós, no seu todo, de todas as populações, todas as comunidades e nações, eu acho que ainda, parte moral, nós não nos modificamos nada da época de Jesus. Continuamos ainda sendo espíritos egoístas, ciumentos, vaidosos, violentos. Basta olhar aí a mídia, basta olhar o que acontece na nossa sociedade, no planeta, entre as nações, as disputas. Eu nem vou entrar por aí, porque essas informações já estão mais do que amplamente divulgadas. Então o homem continua instintivamente selvagem, destrutivo, competitivo e egoísta, vaidoso, orgulhoso, e eu acho que ainda está faltando muito entender Jesus nos seus ensinamentos para a gente se tornar mais fraterno, mais manso. Ainda nós estamos muito mais por leão do que por cordeiro. Claro que temos que ter equilíbrio em tudo, mas a sociedade mostra quão ainda pouco evangelizados nós somos, pouco espiritualizados. E a nossa sociedade, quanto mais tecnologia, quanto mais informação, mais se aumentam os desníveis econômicos, sociais, a fome no planeta,
aliado a tudo isso aí que nós estamos fazendo com a natureza, destruindo o planeta. Mas não, o tema de hoje não seria esse aí. Vamos voltar para a mediunidade. O que acontece em muitos locais onde se tem a mediunidade, onde se exercita, se deveria se exercitar o intercâmbio mediúnico, né? Por exemplo, a gente tem locais que nós proibimos, excluímos certas formas de manifestação dos espíritos. Veja bem, se proíbe. Se um médium, na sua natureza psíquica, emocional, kármica, ele tem necessidade de manifestar um preto velho, um caboclo, um exu, não é permitido. Não é permitido, ele é proibido de manifestar, ele é abafado na sua mediunidade. Aí vocês vão dizer, então ele que procura em outro local. Certo, é isso. Ele que procura um local que ele consiga se sentir bem com essa natureza mediúnica. Mas nem sempre esse local está disponível. Nem sempre esse local está próximo. E acaba faltando a fraternidade universal, o amor universal. Nós não só proibimos manifestação, como nós excluímos certas formas de manifestação dos espíritos, estreitando os espíritos do lado de lá numa cartilha doutrinária como se todos fossem iguais. Todos fossem iguais. Tem que falar uma linguagem parecida, tem que ser semelhante, tem que ser igual. Isso acontece muito, muito ainda nas searas espiritualistas com a mediunidade e outras frentes que não sejam da Umbanda. Não estou dizendo que a Umbanda é melhor do que quem quer que seja. Não é isso. Mas estou levando assim para a gente refletir. E muitas vezes, quem está à frente dos trabalhos, não basta ele não gostar de determinada crença do espírito, determinada forma de manifestação, determinada maneira de ser do espírito. Não basta isso, ele imputa ao outro como ele acha que tem que ser. Uma verdadeira ditadura. E não respeita a natureza emocional, psíquica daquele outro espírito encarnado, daquele outro médium, na sua manifestação. E o médium fica estigmatizado, literalmente estigmatizado, marcado, emocionalmente abalado e abafado na sua natureza mediúnica, porque não adianta, se você tem que manifestar um preto velho, um caboclo, é kármico, que liga o seu espírito a essas formas de apresentação, não adianta você querer engessar isso aí. Não tem volta isso, né? E essa questão das formas de manifestação dos espíritos, né? O pessoal às vezes discrimina, por exemplo, preto velho. Temos até eminentes aí oradores espiritualistas que têm, falando do preto velho, desse atavismo, e eu perguntaria, por que a gente não se fala dos doutores, dos médicos? Por que não se fala das abadesas, das freiras e das enfermeiras? Por que não se fala dos espíritos que se apresentam brancos? Dos espíritos médicos? Por que o espírito se apresenta médico? Porque ele tem uma necessidade, aquilo foi uma profissão, um momento dele reencarnatório, assim como o preto velho, assim como o caboclo. Então nós temos que parar com isso e cada vez exercitar o amor universal, a união e o entendimento da universalidade da manifestação dos espíritos, da mediunidade. A mediunidade é que nem o vento e os espíritos é que nem o sopro do ar, vai aonde quer. Não tem limite para os espíritos, para a manifestação mediúnica. É o homem no seu preconceito, no seu cerceamento, na sua limitação de entendimento que estreita e engessa a mediunidade. Classificamos, chegamos ao ponto, não diferente dos papas católicos que santificam os desencarnados, né? Vocês já viram que o poder do Papa de santificar o espírito não está no plano espiritual do lado de lá, está na terra. É um encarnado que diz quem é, quem não é santo. Partindo dessa premissa, não é diferente daquele espiritualista ligado à mediunidade, que ele classifica os espíritos. Por exemplo, ele diz, esse espírito é espírita, esse espírito é umbandista.
Ou esse espírito não é umbandista, esse espírito não é espírita. Então, esse espírito não é espírita, não serve. Não, esse espírito não é espírita, não. Ou esse espírito é umbandista, não serve. Não serve, esse espírito é umbandista e não sabe de nada, não é da nossa. Nós estreitamos, limitamos, enquadramos, como se fossem caixinhas fechadas, né? Chaveamos isso aí, se fugir daquilo ali não serve. E quem somos nós para classificar os espíritos? Quem somos nós para classificar os espíritos? Nós que estamos na ilusão de um momento reencarnatório. Nós estamos numa religião, estamos numa seara religiosa. Quem somos nós para dizer se o espírito, qual é a crença, qual é a religião do espírito? Ou qual é a forma que ele vem? Porque um espírito pode se manifestar em todas as religiões, em todas as frentes, aonde ele quer ir, ele vai. Então a gente acaba, pelo nosso preconceito, transmitindo para o lado de lá. E os amigos espirituais têm uma bondade conosco, uma paciência, né? Porque aí ele chega naquele local que não aceita o espírito espírita, ele molda seu perispírito na forma que ele aceita. Ele vai num outro local que não aceita o espírito dito, classificado por nós como umbandista, aí ele se transfigura num médico, num doutor da lei, e aí é aceito. E assim eles vão com muita calma, com muita paciência, trabalhando a nossa incredulidade, a nossa falta de fé, os nossos preconceitos, né? Um outro aspecto que nós notamos, assim, observando ao longo dos anos, a ausência de mediunismo em muitos centros. Vocês já notaram que tem muitos centros espiritualistas que não se tem mais mediunismo? Só palestra, estudo, encontros e a manifestação mediúnica cada vez menor, cada vez sumindo. E quando tem, é um diazinho na semana, de forma velada, meio escondido, porta fechada. Olha só, Jesus curava na frente de todo mundo. Mandava o leproso curado, mandou se apresentar aos sacerdotes. Jesus dizia que seriam abençoados aqueles que não viam e tinham fé, tinham crença. Pois a maioria precisava ver para ter crença, e nós hoje não precisamos mais ver. Então o que está acontecendo? A mediunidade é que está acabando cada vez, está aparentemente se reduzindo em alguns centros, como se a mediunidade fosse algo que não deve ser exaltado, é feio, mediunismo não, mas isso é algo ultrapassado, algo arcaico, e nós vamos ficando cada vez mais se ausentando, não digo nem o fenômeno, mas a expressão da mediunidade através dos médios. Expressão, manifestação, o estado de consciência alterado, não estou dizendo inconsciente, alterado, e isso cada vez mais está sendo cerceado, engessado em muitos locais, e ao mesmo tempo um crescimento da predominância de técnicas. Essa nova era que temos de tudo. Então a gente vê alguns centros espiritualistas, não que isso não seja importante, não que devemos conciliar sempre, as coisas têm um equilíbrio, mas que nós notamos hoje alguns centros que tem reiki, tem cromoterapia, técnicas da nova era, radiestesia e apometria. E aonde está a mediunidade? Onde está a mediunidade? A expressão da mediunidade não tem, não que os espíritos não estejam ali atuando, eles estão ali atuando juntos, mas fica tudo muito no imaginário e não se mostra a mediunidade, não se incentiva a mediunidade, se incentiva uma técnica. O médium, em vez de aprender a expressar, aprender a manifestar a sua entidade, ou aprender a manifestar o seu guia, seja através da psicografia ou da psicofonia, ele é incentivado o estudo de uma técnica, e ele tem que se enquadrar aqui, naquele tecnicismo, seja cromoterapia, seja reiki, técnicas xamânicas, outros meios aí que nós temos, né, divinatórios, enfim, a própria apometria enquanto técnica,
E onde é que está o médium na sua essência, dando passe, curando? Será que um espírito igual a Jesus precisava do reiki para curar? Pensemos, vamos refletir. Será que Jesus precisava de uma técnica, de estudar uma técnica, o seu amor, o seu coração enquanto médium, e a sua aura se expandia pelo seu cardíaco, seu amor, e ali os espíritos se fechavam através dele? Será que não está faltando isso para nós? Mais simplicidade, mais amor, mais entrega para o outro, para curar, para amparar, para orientar, através da mediunidade. Onde está a mediunidade? Está sumindo em muitos centros. Aí se fala assim, mas a intuição, claro, a intuição pura, mas quando é que nós vamos encontrar a intuição pura nesse planeta, do estado que ele está, moral? Será que nós não precisamos ver para crer um pouco mais ainda? Será que nós não precisamos continuar vendo para crer ainda mais, por um certo tempo nesse planeta? Pensemos sobre isso. Qual é a essência do médium? Manifestação mediúnica é a essência do médium. A essência de ser médium, intuição em maior ou menor grau, todos nós temos. Mas a essência de ser médium e a consciência do médium acreditamos que deve ser para amparar o próximo, o altruísmo, o amor, ajudar. E façamos uma reflexão, buscando sempre o equilíbrio. Não estou aqui dizendo que um centro é melhor que o outro, aquele que não tem mediunidade, ou que tem mais mediunidade, que estuda mais, que estuda menos, que um é melhor, em hipótese alguma. Eu estou levando uma reflexão, colocando algumas questões para nós refletirmos, trazendo sempre à baila o exemplo de Jesus. Jesus não escondia o fenômeno, Jesus mandava os curados se apresentarem aos sacerdotes e exaltava a nossa crença, a necessidade da nossa crença sem ver, mas não desprezava aqueles que precisavam de ver para crer, como no caso de Tomé. Então, reflitamos sobre isso, que Jesus nos abençoe, nos estabeleça sempre o seu manto sobre nós, que a nossa consciência caminhe para o estado crístico de fraternidade universal, e nós, hoje que estamos na Umbanda nessa encarnação, mas dentro da universalidade da Umbanda, dentro dos ensinamentos de todos os livros sagrados que têm fragmentos dentro da Umbanda, nos permitimos o direito de compartilhar com os amigos uma visão panorâmica da mediunidade, extrapolando os limites estreitos de uma religião, de um culto. Trazemos alguns pontos para a nossa reflexão, não somos dono da verdade, não queremos aceitação, aprovação, não fazemos proselitismo. Cada um tire para si o que é importante para o seu espírito, para a sua consciência, para o seu esclarecimento. Nosso saravá fraterno, tríplice e fraternal abraço a todos, que assim seja.